Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver alguns exercícios essenciais sobre concentração e alguns outros. Então, para começar, eu tenho esse primeiro exemplo, onde uma pessoa prepara um suco em pó dissolvendo 12 gramas do soluto, nesse caso é o suco em pó, em um volume de 300 ml. Porém, ela percebe que o suco está muito forte e adiciona mais 200 ml de água. Qual a concentração inicial e qual a concentração após a diluição? Nesse caso, é um problema de concentração simples, onde ele não dá massa molar do soluto, e a gente usa a fórmula da concentração é igual a massa sobre o volume. Nesse caso, primeiro, a gente calcula a concentração inicial dos 300 ml, quer dizer, dos 12 gramas de soluto, em 300 ml. É importante a gente já corrigir para litros, pois a maioria dos exercícios a gente deixa no sistema padrão de unidades, que seria gramas por litro. Para isso, basta dividir por 1000 a concentração em ml, que dá 0,3 litros. Fazendo essa divisão, a gente tem uma concentração, então, de 40 gramas por litro. Nessa parte, então, agora a gente vai começar a calcular na diluição. Então, vamos fazer a conta de 300 ml mais os 200 ml que foram adicionados posteriormente. Isso aqui, fazendo a soma, a gente vai ter 500 ml no total. Aplicamos na mesma fórmula, a massa não muda, então temos 12 gramas de soluto em 500 ml, já passando para litro, 0,5 litros. Que dá um resultado de 12 divididos por 0,5 dá 24 gramas por litro. Esse é a nossa concentração após a diluição. Nesse próximo exemplo, nós temos que um laboratório possui 250 ml de uma solução NaCl 1 mol por litro e 150 ml de uma solução NaCl 0,5 mol por litro. Ao misturar as soluções, qual a molaridade final da mistura? Bom, para isso, nós vamos precisar saber as fórmulas da molaridade. A molaridade ela é como a concentração, só que a gente calcula pelo número de mols pelo volume total da solução. Então, o número de mols dividido pelo volume da solução. O volume é sempre em litro, o número de mols em mols. No primeiro passo, a gente vai, então, calcular o número de mols total. Para isso, vamos calcular separadamente, então, a primeira solução eu vou mudar para verde, só para ficar mais claro. A primeira solução de 250 ml de uma solução NaCl 1 mol por litro. Para isso, eu vou passar, para a gente saber o número de mols, nessa fórmula que a gente utilizou ali do lado, eu vou passar o volume multiplicando a concentração. Então, nosso número de mols vai ser a concentração vezes o volume. Nesse caso, vamos ter 1 mol por litro vezes 250 ml. Em litro, vai ser 0,25 litros. Eu gosto sempre de colocar as unidades de medida, porque assim a gente tem uma visão mais clara do nosso resultado e até para verificar se está tudo
na mesma padronização das unidades de medida. Fazendo essa conta, então, nós temos o número final de mols, que é 0,25 mols. Para essa segunda parte, então, a gente faz do mesmo jeito, calculando a concentração, o número de mols, utilizando a concentração, 0,5 mol por litro, vezes o volume, que é 0,15 litros. Nesse caso, deu 0,075 mol. Agora, vamos calcular o número de mols totais. Para isso, basta somar as duas quantidades, 0,25 mol mais 0,075, que dá um resultado de 0,325 mol. O segundo passo, a gente vai calcular o volume total, que consta no somatório dos dois volumes, nesse caso 250 e 150 ml. Que dá um resultado de 400 ml, ou, passando já para litro, 0,4 litros. Agora, na terceira parte desse exemplo, nós vamos calcular finalmente a molaridade, utilizando o número total de mols e o volume total. Portanto, a molaridade ou concentração final é igual a 0,325 mol dividido pelo 0,4 litros. Que nos dá o resultado final de 0,8125 mol por litro. No exemplo 3, nós temos uma titulação ácido-base, onde deseja-se descobrir a molaridade de uma solução de HCl. Para isso, ela é titulada com NaOH 0,25 mol por litro, usando o indicador de pH. O volume gasto de NaOH até a viragem foi de 32 ml. Primeiramente, a gente escreve a reação de neutralização, onde o HCl aquoso mais o NaOH aquoso se transformam em NaCl aquoso mais água. É importante ressaltar que essa reação, a cada 1 mol de HCl, consome 1 mol de NaOH. Então, vamos calcular quantos mols de NaOH foram consumidos. Para isso, eu vou utilizar a relação número de mols, igual, nesse caso, a nossa concentração, vezes o volume. O número de mols, portanto, é 0,25 mol por litro, vezes 0,32 ml, que nesse caso dá 0,032 litros. Nós vamos ter um total de 0,08 mol de NaOH. Como a gente vê na relação, 1 mol de NaOH equivale a 1 mol de HCl. Então, o número de mols de HCl é igual ao número de mols de NaOH, que é o 0,08. Após isso, vamos calcular a molaridade do HCl. Para isso, vamos utilizar concentração igual ao número de mols sobre o volume, ou molaridade igual ao número de mols sobre o volume. Ao botar no exercício, a gente vê que o volume da solução de HCl era 20 ml. Nesse caso, a concentração vai ser 0,08 mol divididos por 0,20 litros, que dá 4 mol por litro. Nesse último exemplo, nós temos uma solução que foi preparada dissolvendo 9,8 gramas de NaCl em água até completar 250 ml de solução. Qual a molaridade da solução? Nesse caso, ele nos dá a massa molar do NaCl. Portanto, ele provavelmente vai querendo uma relação de mols. A molaridade, então, a gente calcula pela molaridade igual ao número de mols sobre volume, que
o número de mols é igual à massa sobre a massa molar. Então, primeiramente, vamos calcular o número de mols utilizado. Para isso, vamos utilizar a massa, 9,8 gramas, dividido por 58,44 gramas por mol. Esse mol, o grama corta com a grama, esse mol fica apenas ele, que dá 0,1677 mol. O segundo passo é calcular a molaridade. Para isso, utilizamos a fórmula descrita acima. Molaridade igual ao número de mol, 0,1677, sobre o volume, 250 ml, então 0,250 litros, que dá um total de 0,671 mol por litro.